nós vimos que o julgamento de Deus, ele não é para nos bater, ele não é para simplesmente nos judiar. O julgamento de Deus é por causa da misericórdia dele. Ele permite um julgamento para que eu e você possamos corrigir a rota. E o povo não quis ouvir. Vários profetas, o último deles nós vimos lá, Jeremias, foi o último que ficou até Jerusalém, até o ano de 586, quando Nabucodonosor, o grande rei do império da Babilônia, vem e acaba com Jerusalém, dizima Jerusalém, derruba o templo, derruba as muralhas. Aquele povo agora foi levado lá para a Babilônia para ficar cativo durante 70 anos. E Deus levantou alguns profetas avisando: olha, gente, vai haver um tempo de restauração, mas vocês precisam ser curados da idolatria. E agora, não está aqui dentro do nosso contexto, porque nós pulamos alguns profetas, Zacarias, Ageu. Deus levanta homens como Esdras, Deus levanta homens como Neemias, para que quando esse povo agora volta do exílio, 70 anos exilados, eles comecem a reconstruir os muros de Jerusalém, mas principalmente construir o templo novamente para adorar o Senhor. E nós vimos, e os historiadores concordam, na sua maioria, que quando o povo volta da Babilônia, eles não mais agora vão recair com tanta intensidade na idolatria. De certa maneira, nós podemos dizer que o cativeiro para eles curou eles de todo aquele mal que nós vimos, que eles se voltavam, que eles levantavam postes ídolos para outros deuses, se prostituíam diante desses postes, chegaram a sacrificar os seus próprios filhos no fogo, fizeram pior do que os povos ao seu redor. Nós vimos isso, e quando eles voltam do cativeiro, eles não caem mais nisso, mas eles vão para uma outra vala, que é a vala da religiosidade, que é onde nós vamos terminar hoje com Malaquias. Quando nós chegarmos lá no capítulo 3, talvez é o capítulo que todo mundo espera ali, lá vai o pastor falar de dinheiro. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos pregando a palavra de Deus e viemos vindo livro após livro, assunto após assunto. E dentro dessa série, nós deixamos a palavra de Deus falar conosco. Existem momentos no ano, como a nossa série do Sonho e Destino, 10 semanas, nós pegamos um tema e falamos sobre várias coisas. Dentro dessa série Retorno, nós pegamos livros da palavra de Deus e simplesmente vamos ver o que eles nos dizem. E Malaquias, ele vai nos trazer esse contexto. Então, se você olhar para ele, é muito curioso que, se você tivesse 15 minutos para ler o Velho Testamento, comece por Malaquias. Você vai ter um resumo praticamente em 15 minutos do que é o Velho Testamento inteiro, qual é o contexto disso tudo. Você vai encontrar os principais temas do Antigo Testamento aqui em Malaquias. E se tivesse um versículo para você resumir o livro, ou essa parte aqui toda, seria o versículo 7 do capítulo 3, que é onde eu gostaria que você abrisse comigo. Então abre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, um livro antes de Mateus. Termina com uma palavra meio estranha, vamos ver depois onde Jesus entra nesse negócio aqui. Capítulo 3 de Malaquias, o verso 7, olhe lá comigo, por favor, diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ou, pegando a nossa série, retornem para mim e eu retornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Como voltaremos? Desde os tempos dos seus antepassados, ele começa dizendo assim: vocês se desviaram dos meus decretos, não obedeceram, então volte para mim. Esse é o desejo de Deus: volte para mim que eu vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se perguntam: como voltaremos? Querido, Malaquias é a última coisa do Velho Testamento que Deus diz para eles, e eles vão ficar um período de cerca de 400 anos sem ouvir uma voz profética. Evidentemente, a 2 Crônicas, Crônicas e o livro de Reis foi escrito um pouco depois de Malaquias, dentro do contexto histórico, mas profeticamente, a última palavra profética que os judeus vão ouvir aqui, antes de Jesus, é de Malaquias. Então, durante 400 anos, a última voz de Deus, vamos dizer assim, que eles ouviram mais recente, é o que está aqui. E se você for olhar assim, não é? Todos os outros profetas, eles terminam com uma voz de esperança, eles chamam a atenção do pessoal: gente, vai dar ruim, olha, volte para mim, vocês estão indo para um caminho aí que não é legal. Eles enfrentaram tempos de prosperidade financeira, um tempo de paz governamental em alguns momentos da história, mas logo depois o negócio virava, o mundo virava, e a vida ficava uma coisa horrível de novo. Mas sempre terminava lá, ainda com a figueira. Semana passada nós terminamos disso, né? Ainda que, mas Malaquias é diferente. Agora é a última vez que Deus vai falar profeticamente com eles, antes de João Batista e Jesus, e
E é um tom assim meio estranho. E eu quero dizer para você já que os assuntos que estão aqui, eu não estou tirando um tema, é a palavra de Deus. Então, Malaquias vai entrar em algumas áreas que você, aí no teu banco, não vai falar em voz alta porque você é muito educado, mas com certeza dentro de você vai pensar assim: Malaquias, vai cuidar da tua vida. Malaquias, deixa isso aqui para cá, não mexe nesse negócio aqui não. Então, querido, quando você olhar para esse livro, ainda que você esteja pensando nisso, pense que Jesus aparece aqui também. Que Jesus também vai ser mencionado, ele vai vir. Nós vamos ver dentro desse livro basicamente 3 coisas: uma acusação contra Israel, uma infidelidade persistente. Sabe o que é infidelidade persistente? Aquele que parece que não tem correção, que você dá chance e a pessoa continua sendo infiel. E por último, uma solução de Deus dentro de tudo isso.